Cerca de 40% da população com 15 anos ou mais consome bebidas alcoólicas, mas apenas o consumo excessivo de álcool é que é um problema grave de saúde pública no mundo. Mas o que é o consumo excessivo de álcool? Aí a gente começa a enfrentar uma série de problemas para a definição desses termos. Por quê? O consumo excessivo de álcool ele pode ocorrer tanto no curto prazo, como a gente vê na intoxicação alcoólica aguda ou embriaguez, mas existe também o consumo excessivo de álcool por longo prazo, ou seja, aquela pessoa que ingere bebida alcoólica com uma certa frequência e numa certa quantidade, a ponto de provocar danos à sua saúde, e que são danos diferentes daqueles que ocorrem na intoxicação alcoólica aguda. Então existem consequências do consumo de álcool num curto prazo e existem outras consequências, outros problemas decorrentes do consumo crônico de bebida alcoólica. Então, o consumo excessivo de álcool tem esses dois componentes, tanto pode ser do curto prazo quanto do longo prazo. Então, o consumo excessivo de álcool no curto prazo é a embriaguez. A pessoa pode ingerir pequenas quantidades de álcool, não ter nenhuma evidência de uma embriaguez mais profunda. Muitas das vezes, os primeiros sinais dos efeitos do álcool em doses pequenas são efeitos até bastante tolerados pelas pessoas, principalmente a desinibição e a euforia. E isso faz com que pessoas jovens, principalmente, e ainda mais os tímidos, acabem encontrando no álcool uma espécie de muleta para sua inserção em grupos sociais. Então existe essa necessidade do jovem fazer parte de determinados grupos e às vezes a porta de entrada é justamente o consumo de bebidas alcoólicas para a pessoa se sentir mais desinibida, mais alegre e com isso ter mais chance de ser aceita no grupo, quando na verdade as pessoas deveriam ser aceitas do jeito que elas são, né? E não em função do uso de álcool ou qualquer outra droga. Mas, então, voltando para a questão do consumo de álcool e seus efeitos agudos, então o primeiro deles é esse. Mas à medida que a pessoa vai continuando na ingestão da bebida alcoólica, esses efeitos vão se modificando. Então, se a pessoa não para de beber nessa ocasião, continua ingerindo álcool, os níveis de álcool no sangue vão aumentando e também no cérebro, e com isso a pessoa vai tendo outros efeitos. Um deles é a diminuição de determinadas funções cognitivas, principalmente a capacidade de raciocínio, a atenção, o juízo crítico e o controle dos impulsos. Então, com isso, a pessoa fica mais sujeita a dizer ou fazer coisas que normalmente não diria ou não faria, e embora isso possa parecer engraçado inicialmente, pode caminhar para o ridículo ou para o socialmente inaceitável, e isso então pode trazer uma série de consequências para a pessoa. Outra alteração que também é muito comum é a alteração de humor. Não é raro a gente ver pessoas embriagadas que ficam extremamente tristes, chorosas, se lamentando da vida e estão sempre procurando um ombro para desabafar lá suas tristezas. Mas, às vezes, a pessoa tem um descontrole das emoções numa direção diferente da agressividade. E isso, então, também faz com que as pessoas sob efeito da intoxicação alcoólica aguda, a embriaguez, estejam mais sujeitas a envolvimento em episódios de violência, tanto como agressores, mas também como vítimas da agressão. A alteração da coordenação e do equilíbrio é bastante evidente, a pessoa tem então a dificuldade para caminhar ou para se manter de pé numa embriaguez já mais profunda. A alteração da fala também vai sofrendo uma gradação,
Na fase inicial da embriaguez, a pessoa acaba falando mais alto do que aquilo que é de costume ou necessário, mas com o aprofundamento da embriaguez, a fala vai se tornando arrastada até que se torna completamente incompreensível. Uma outra característica também bastante perceptível é o nistagmo, que é um movimento oscilatório lateral dos olhos e um movimento cíclico que está relacionado também com outro efeito do álcool, que é o efeito de tontura. Um outro efeito que as pessoas também podem observar é a amnésia alcoólica ou o apagão. Então, quando a embriaguez já é mais profunda, depois, quando a pessoa se recupera, tenta se lembrar do que aconteceu e, de modo geral, os acontecimentos que ocorreram durante a embriaguez, a pessoa não consegue se lembrar. E existe uma outra alteração, e você vê que todos esses efeitos decorrem, todas essas manifestações decorrem do efeito do álcool no cérebro, de uma alteração do funcionamento do cérebro. Existe um outro efeito também, que é a alteração de determinados reflexos. Então, um dos reflexos que é alterado é o reflexo da deglutição, de engolir. Então, a pessoa embriagada pode ter engasgos tanto pelos alimentos como também pelo próprio vômito, porque, aliás, é uma outra característica da embriaguez mais profunda, os enjoos e vômitos. E aí, então, a pessoa com o reflexo prejudicado acaba engasgando ou com a comida ou com o próprio vômito. Isso pode levar à morte por asfixia. E também existe a perda de controle dos esfíncteres. Então a pessoa pode urinar e defecar sem controle nas horas mais inadequadas. Existe também um aumento importante do risco de hepatite, que pode ser uma hepatite leve até uma hepatite muito grave e fulminante, depende da quantidade de álcool ingerida, da quantidade de álcool circulando no sangue. Então, em casos de embriaguez muito profunda, os níveis de álcool no sangue podem ser tão tóxicos que acaba acontecendo uma necrose massiva do fígado, que pode ser então fatal. Uma outra complicação muito grave é a hipoglicemia, porque muitas vezes a pessoa que quer se embriagar fica muito tempo sem ingerir alimentos, porque já percebeu que de estômago vazio a pessoa fica embriagada mais rapidamente e por mais tempo. E então, para alcançar esse objetivo, muitas vezes a pessoa fica um dia inteiro sem comer nada. E isso leva a uma queda acentuada dos níveis de glicose no sangue, que pode levar ao coma e até a morte por parada cardíaca. Então a gente vê que existem efeitos de curto prazo da embriaguez e que já são suficientes para causar uma série de problemas e até mesmo risco de vida para a pessoa. Não é apenas o uso repetido do álcool que vai trazer problemas para a saúde da pessoa, mas os efeitos de longo prazo, eles são diferentes, porque além de incluir os efeitos do consumo agudo do álcool, a pessoa que consome bebida alcoólica com frequência, ela vai desenvolvendo ao longo do tempo outros problemas de saúde. Mas a chance da pessoa desenvolver esses outros problemas é maior quando ela ingere álcool suficiente para ficar embriagada pelo menos 5 vezes por mês, ou quando homens consomem mais do que 5 doses de bebida alcoólica em cada ocasião dessas, ou mulheres consomem mais do que 4 doses de bebida alcoólica. Isso faz com que o diagnóstico da embriaguez não seja necessário para a gente definir um efeito prejudicial do álcool de longo prazo. Tem pessoas que, por já estarem mais acostumadas a ingerir o álcool com mais frequência, são mais tolerantes, mais resistentes ao efeito de embriaguez do álcool. Outros efeitos prejudiciais do álcool não desaparecem, mas a embriaguez fica mais, digamos assim, abrandada
com o tempo. Então, para a mesma dose de álcool, a pessoa acaba não desenvolvendo mais a embriaguez que desenvolvia no início. Isso faz com que a pessoa vá aumentando a dose de bebida alcoólica para conseguir, então, alcançar aquele nível de embriaguez que tinha anteriormente. E aí, então, o consumo de álcool, especialmente dessa maneira, mais do que 5 episódios de embriaguez por mês, ou homens tomarem mais do que 5 doses de bebida alcoólica em cada ocasião dessas, ou mulheres tomarem mais do que 4 doses, acaba aumentando muito a chance de desenvolver esteatose hepática, que é uma infiltração de gordura no fígado e que pode ter outras causas também. A obesidade, diabetes, colesterol alto, aumento de triglicerídeos no sangue também podem provocar esteatose hepática ou infiltração de gordura no fígado em pessoas que não ingerem bebida alcoólica. Mas o fato é que a ingestão repetida de bebidas alcoólicas ao longo do tempo faz com que haja também a possibilidade de haver essa infiltração de gordura no fígado, que é a primeira etapa da doença hepática alcoólica. Além do que, existe o risco de hepatite também, como eu já falei, e, por último, o problema da cirrose, no caso do fígado, né? A última etapa é o desenvolvimento da cirrose, em que o fígado fica tomado por áreas fibróticas de um tecido que é feito a partir de fibras de colágeno e que vai atravessando a estrutura normal do fígado e com isso vai prejudicando o funcionamento de todo o fígado. Existem outras causas de cirrose, não é apenas o consumo exagerado de bebidas alcoólicas por longo prazo, mas o consumo de álcool é a principal causa de cirrose hepática. Existe também a possibilidade de deficiência nutricional de várias vitaminas e de outros nutrientes, porque as pessoas que se embriagam com muita frequência também acabam não tendo uma alimentação muitas vezes muito adequada e principalmente quando já sobrevém o problema de fígado como a cirrose hepática, que aí então, por uma série de motivos, a pessoa tem ainda mais reduzida a sua capacidade de se alimentar de maneira correta. Existe também o risco de gastrite, úlceras gástricas e duodenais e hemorragias digestivas também. Um outro problema que também pode vir do consumo crônico de álcool é a pancreatite crônica, que também pode levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. A osteoporose também, porque o efeito do álcool é sistêmico. O álcool absorvido no aparelho digestivo cai na corrente sanguínea e tem efeitos no corpo todo, inclusive no osso, aumentando o risco de desenvolvimento de osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, levando a um aumento do risco de fraturas. Existem vários tipos de câncer cuja incidência também aumenta com o consumo crônico de álcool, principalmente o câncer de garganta, de esôfago, de estômago, de intestino grosso, de reto, de fígado, de mama e de pulmão também. O consumo crônico de álcool também está relacionado com o aumento do risco de hipertensão arterial e infarto e outras doenças cardíacas. Insuficiência cardíaca de origem alcoólica também é um problema significativo em pessoas que ingerem bebida alcoólica no longo prazo. Pneumonia e tuberculose pulmonar também são mais comuns. O risco de suicídio é 3 vezes maior, principalmente quando o indivíduo alcança uma embriaguez mais severa, e o consumo de bebida alcoólica está relacionado com o aumento do risco de depressão. E a depressão também pode agravar o problema do alcoolismo. Então a gente vê que existe um círculo vicioso. As pessoas às vezes acham que por se sentirem mais alegres quando começam a ingerir bebida alcoólica, elas podem de alguma forma estar combatendo uma depressão, quando na verdade o que ocorre é o contrário. A depressão tende a se agravar e a depressão é uma causa também importante de suicídio. É lógico que no longo prazo os efeitos da embriaguez também aparecem, então a pessoa também tem um risco maior de morte por acidente ou de causas violentas. E existe um outro tipo de problema específico do uso crônico de álcool, que é a neuropatia periférica. A neuropatia periférica, uma lesão de nervos e que não é decorrente de lesão cerebral,
ela pode se tornar evidente como uma diminuição de força muscular, dor, dormência, formigamento nas extremidades e diminuição de sensibilidade nos membros. E isso tudo pode levar a uma dificuldade para a pessoa caminhar, e que é diferente da perda de equilíbrio da pessoa que está num quadro de embriaguez, de intoxicação alcoólica aguda. Existe um outro efeito importante que é decorrente de lesão no cérebro e que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é acompanhada de uma perda importante da capacidade de formar novas memórias. Então a pessoa passa a ter memória apenas para episódios antigos, passados, e tudo aquilo que acontece recentemente a pessoa não consegue mais formar memória para essas coisas. E um outro quadro, que é também de acometimento cerebral, é o desenvolvimento da demência, especificamente demência alcoólica. Então, a gente vê que existe uma variedade muito grande de manifestações, tanto das situações da embriaguez, da intoxicação alcoólica aguda, mas também dos efeitos de longo prazo do álcool. E também já deu aqui para a gente entender a noção do que é o consumo excessivo no longo prazo. O consumo excessivo no curto prazo, é lógico, depende da dose que a pessoa ingeriu e que vai provocar os sintomas da embriaguez. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.